Aproveita e coloca ele do lado do monitor ali, você vai ver. Só pra anotar o nome, também não cometer o gafe, né? Jennifer? Ah, meu Deus do céu. Jéssica. Estamos ao vivo! O Frei tá meio assustado aqui, né? Até parece que não conhece. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham pela Rádio Colina do Vale e vocês também que estão pelo Instagram. Hoje só tá eu e a Jéssica aqui. Nosso sabadão passado nós não estávamos aqui, mas estamos aqui hoje novamente trazendo ele. Quem é ele? É padre? É frei? Quem é essa pessoa aí? Seja muito bem-vindo, Frei Agnos. Paz e bem. Muito obrigado, Jefferson, pelo convite. A Jéssica, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Frei Agnos, sou frade franciscano, né? E fui convidado para estar aqui conversando, né? Não sei nem certo o que a gente vai conversar, né? Mas estamos aqui, né? Para o que der e vier. Eu só respondendo, né? Eu, particularmente, não sou sacerdote, né? Não sou padre. Eu sou irmão religioso, né? Não sacerdote. Mas na vida franciscana possui tanto padres quanto não padres, né? Não é porque eu sou o irmão que todos são irmãos, né? Na vida franciscana tem essa possibilidade de alguns serem sacerdotes e os que não querem podem permanecer como irmãos. Que bacana! O Frei tá sempre aqui, né, Frei? Tô por aqui. Também no programa, aqui na rádio, então ele já conhece os microfones e os assuntos vão ser o que vier na cabeça, né, Frei? A gente tá aqui pra contar histórias. Ah, então vamos. Histórias que podem ajudar as pessoas que estão assistindo pela rádio ao vivo, pelo nosso Instagram, que vão assistir depois porque a gente tem um canal no YouTube, fica salvo. Então quem não assiste ao vivo tem a oportunidade de assistir, ou quem assiste quer assistir novamente, quer pegar aquele trecho que o Frei falou. E acessar aí depois. pode acessar depois, né, Tem a pessoal? possibilidade. Então mandem aí para os seus amigos, familiares, para que vocês curtam essa história de hoje. Mas vamos começar. O Frei já começou falando que não é padre. Isso. Porque quando ele chegou aqui em Borrasópolis, ainda mais cidade pequena, o burburinho, né? Quem é aquele? Tem um padre que usa uma roupa preta. Agora tem um padre que usa uma roupa marrom, como que é isso? Né? Diferente, né? Mas antes disso, Frei, conta um pouquinho pra nós como que foi esse chamado, essa vocação, esse dom. O senhor nasceu falando assim, eu quero ser frei e vou morar lá em Borrasópolis por um tempo. Como que foi a sua infância, onde cresceu? Pode contar um pouquinho aí pro pessoal. Oh, Jesus misericórdia, né? Assim, eu já havia partilhado em alguns momentos, né, assim, fragmentos da minha história, né, em algumas determinadas situações. Acho que até aqui na rádio mesmo já tinha partilhado um pouquinho, né? Mas nem sempre eu pensei em ser frade, né? Eu nem sabia que frade existia, né? Essa realidade dentro da igreja. Frade, frei, o que é frei? Frei e frade é a mesma coisa, né? Não tem diferença, só na sonoridade, na escrita, né? Mas o significado é o mesmo, né? Tanto frei ou frade é a mesma coisa. Mas eu não sabia dessa existência. Na minha infância, eu quando pequeno, eu também não vim de um berço católico, né? Apesar de hoje ser consagrado da Igreja Católica, eu não fui católico toda a minha vida. Meu berço, por assim dizer, a minha infância inteira, eu era de uma outra denominação cristã chamada Mormons, né? Nós éramos Mormons. É chamado também como os santos dos últimos dias. Os santos dos últimos dias. Eles são muito famosos, assim, lá em São Paulo tem bastante. Maringá é muito forte. A minha infância toda foi em Maringá, né? Apesar de eu ser natural daqui, de Cruz Maltina, né, dessa região aqui, mas a minha infância foi lá em Maringá, né? Eu cresci
até os meus 13 anos lá em Maringá, que foi o período que eu fui como mormon, né? Fiquei como mormon. Então, para mim, eu não sabia, nunca nem tinha ouvido falar dessa realidade. Não sabia nem que existia esse negócio de igreja católica. Eu não sabia nada desse negócio de padre, frei, não tinha a menor ideia. Papa, essas coisas, para mim, era uma realidade que não existia. A minha cabeça era o livro dos Mormons, o Anjo Moroni, Profeta Nephi, enfim, era isso, né? Eu vivia e respirava esse ambiente. O que eu sabia a respeito de igreja católica eram coisas muito negativas. O que, por exemplo? Eu me lembro muito da minha infância que saiu aquele escândalo muito forte, bom, a respeito da pedofilia. Não sei se vocês lembram disso, mas teve um período da história que a igreja foi muito, muito forte, né, em relação a essa questão, né, de padres, pedófilos. Eu me lembro que quando saiu muita manchete no jornal, aquilo tudo, eu perguntei para minha mãe, né, mas o que é padre? Que o povo fala tanto, né? E ela me deu a seguinte resposta: o meu pai, ele sempre foi supostamente católico, mas só de nome, porque eu nunca vi meu pai rezar, né, e também não ia na igreja. Então, assim, eu só tinha essa concepção. Padre é da igreja do meu pai e são todos pedófilos. Era essa concepção que eu tinha. A Catedral de Maringá, ela é um cone, né? Sim. Não sei por que é feito daquele estilo, mas é um cone, né? A Catedral de Maringá. E a concepção que eu tinha, porque fui ensinado assim, é que a gente tinha que cortar a volta daquilo ali. Porque a Catedral de Maringá, nós, naquela época, chamávamos ela de o chapéu da bruxa. Por causa daquele formato que ela tinha. Então era o chapéu da bruxa. Então você tinha que cortar a volta do chapéu da bruxa. Você não podia chegar perto daquilo lá, senão você se contaminava, né? A bruxa te pegava. E eram essas ideias que eu tinha, né? Que aquilo lá não era uma igreja, era o chapéu da bruxa, e que padre é tudo pedófilo. A figura do meu pai foi uma figura muito, muito complicada, né? Muito ausente. Meu pai, ele era, ainda hoje, né, bastante envolvido com o alcoolismo. Até que foi por causa do alcoolismo que os meus pais se divorciaram. Assim, eu não vim num berço de ouros, né? Assim, não vim numa família santa. Não. Mesmo a gente sendo crente, né? A minha mãe fuma, minha mãe era aquela crente que fumava, meu pai aquele católico que não ia para a igreja e bebia. Então, assim, uma família bem difícil, né? Mas, assim, tem lá os seus princípios, né? Tinha seus princípios. Minha mãe era muito honesta, né? Ensinou, assim, bastante a virtude, a moral, bem rígida em relação a isso. Meu pai também, apesar do alcoolismo, né? Ele era muito correto, né? Muito justo e correto, né? Quando ele recebia, ele saía a pagar. Então, ele tinha essa questão assim, de não dever nada para ninguém. Então, essa questão, assim, de ética e moral, muito, muito enraizada. Mas a questão religiosa, propriamente dita, não vou dizer que foi falha, mas poderia ter sido melhor, né? E foi uma base meio complicada, né? A minha base religiosa dentro da minha casa. A minha irmã, eu sou o caçula, somos em dois. A minha irmã, a Carla, ela é mais velha do que eu, né? Alguns anos mais velha do que eu. E eu sou o caçula. A minha irmã é o meu oposto. Namoradeira. Ah, meu Deus do céu. Já se ajuntou, já se separou, tem 2 filhos, gosta de tatuagem, é toda tatuada. Ela tem um monte de brinco na orelha, assim. A minha irmã é uma figura excêntrica, né? Mas é um amor de pessoas, né? Um amor de pessoa. Um beijo, Carla. Oh, Jesus amado. Mas enfim, o que eu posso dizer? Aconteceu uma situação fatídica, né, na minha vida. Quando a gente morava em Maringá, a gente estava se organizando
para vir embora já para o norte do Paraná, aqui em Cruz Maltina, por causa da realidade do serviço do meu pai, que estava muito difícil, o serviço da minha mãe estava muito complicado também, e já estava com a ideia de vir embora para cá. Não sei se da lembrança de algumas pessoas, mas o meu tio, o Carlão Leiteiro, ele tinha uma caminhoneta, Aquilão, ele trazia leite aqui para o seu Denil, no doceiro, né? E ele ia buscar a nossa mudança. Eu não consigo me lembrar se foi naquela semana ou se foi nas vésperas que ele ia buscar a nossa mudança, mas eu acredito que foi na semana que ele ia buscar a nossa mudança. Recebemos um telefonema lá em Maringá. E a minha mãe, quando falou, ela caiu assim, barrancou assim, né? Caiu. E qual que era o teor do telefonema? Que o meu tio, ele tinha se acidentado e tinha morrido preso nas ferragens, né? O meu tio, irmão da minha mãe, que ia buscar a nossa mudança, ele acabou se acidentando. Tem tanto bochicho ainda hoje, né? A respeito do acidente do tio Carlos. Enfim, foi uma viagem terrível, péssima, horrorosa, né? A gente veio para um velório e acabamos ficando. Para mim foi uma experiência muito, assim, marcante, né? Depois, com o tempo, a gente vai rezando, vai meditando e vai amadurecendo, né, aquele processo que foi vivido e percebe a ação de Deus ali, né? Na hora é muito difícil. Na hora que você está vivendo aquela situação, você fala, meu Deus, por que isso? Eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Por que eu? Eu me lembro de olhar assim, a minha mãe estava do meu lado assim, ela via a viagem inteira, de Maringá até aqui, chorando e chorava assim torrencialmente. E o meu pai, oh meu Jesus, meu pai reclamando, brabo, rateando. Mas enfim, fizemos a viagem, que chegamos e que ficamos. Minha mãe depois ela volta, depois do velório do meu tio, ela volta para Maringá para terminar nossas mudanças e voltar para nossas mudanças definitivamente aqui para Cruz Maltina, aqui na Primavera, que é um distrito que pertence a Cruz Maltina. Por que aqui? Porque aqui é onde os meus avós moravam. A gente veio para casa, né, para o sítio do meu avô, o Olivino do Time. E aqui ele tinha uma casa, né, uma casona grande assim, do sítio que estava ali, e a gente acabou morando ali naquela casa, e ali a gente foi fazendo nossa vida, né, foi reconstruindo a nossa vida. E ali é que esse processo meu de conversão para a Igreja Católica, de compreensão dessa realidade religiosa, é que vai se acentuando, é que eu vou fui na minha história, né, percebendo essa realidade da Igreja Católica, graças ao meu avô. A figura paterna que eu não tive, ela foi suprida pela figura do meu avô. Então meu avô, ele foi a figura paterna mesmo, que me ensinou a mexer com as vacas. Eu nunca soube muito bem, mas ele sempre teve muita paciência para comigo, né, e me ensinava. Meu avô foi meu primeiro catequista. Ele me ensinou a Salve Rainha, o Creio em Deus Pai, a oração de São Francisco, foi meu avô que me ensinou. Ele foi meu primeiro catequista. E eu ia para a igreja para acompanhar o avô e a avó. Eu não sabia nada daquele rito. Coisa mais difícil. Nossa, um senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E aí depois faz não da cruz, faz não da cruz. Para que isso? Eu não entendia nada. E ele ia me explicando. Enquanto a missa ia acontecendo, ele se abaixava assim e falava assim, ó filho, agora não vai ficar sentado, porque o padre vai explicar a leitura que nós ouvimos. Ó filho, daqui a pouco ele não vai ficar de joelho, porque ele vai consagrar. Ó filho, daqui a pouco o vô vai lá receber a comunhão, você fica aqui, porque senão não fez a primeira... Sabe, ele ia me dando esses durante a missa, ele cochichava assim no meu ouvido, né? E ele me ensinou a fé católica. Então, assim, a minha base da fé católica foi a partir do meu avô materno, né? O pai da minha mãe. Foi uma peça muito importante no meu processo religioso. Depois de um tempo, a minha avó, ela
gostava muito de novena. Vixe, como gosta de novena. A Maria Madalena, ela gostava de novena. E ela reunia o povo na casa dela lá para fazer as novenas. E ela pegava os livrinhos da novena e foi numa novena da Madre Paulina. A gente terminou a novena da Madre Paulina, também não sabia nada desse negócio de santo, então, totalmente por fora, né? Meu avô de vez em quando falava alguma coisa. No final do livro da Madre Paulina, tinha assim, a imagem de um santo e a oração dele. Vários assim. São Sebastião, é a oração de São Sebastião. Santa Rita, é a oração de Santa Rita. E um monte. E uma dessas imagens era a imagem de São Francisco de Assis. E eu fui folheando aquele livrinho e quando eu me deparei com aquela imagem de São Francisco, agora a gente está contando a história da minha vocação, né? Como que Deus me deu esse dom, né? Que dom é um presente, né? É um presente que Deus me deu. E quando eu olhei pela primeira vez a imagem de São Francisco de Assis, olha, eu sinto o cheiro ainda daquela época, eu me lembro daquela a luminosidade, aquela lâmpadazinha amarela. Eu contemplei aquela imagem, eu olhei tão profundamente aquela imagem de São Francisco que eu entrei dentro daquela imagem. Eu me vi dentro daquele cenário, dentro daquela realidade que estava retratada ali. Eu me vi ali, junto com ele, junto com São Francisco. Foi tão intenso aquilo que parece que eu sentia o perfume de São Francisco, eu sentia a espessura da roupa dele quando eu tocava nele, eu sentia, sabe? E quando eu me voltei à realidade, que eu desgrudei da imagem e falei, nossa, eu soltei a seguinte frase, né? Eu não lembrava quem que estava do meu lado, hoje eu lembro quem que estava em pé do meu lado, era a Rose do Oridão, que é da Primavera, né? Eu me lembro que eu perguntei assim para ela, ô Rose, como é que eu faço para ser um desse? Aí ela me disse assim, até brincou, ela falou assim, para ser um desse é difícil, porque ele já é santo, né? Brincou assim comigo, mas ela falou assim, você tem que ser padre franciscano. Essa palavra ressoava assim no meu ouvido assim, como se fosse a coisa mais fantástica. Quantos anos você tinha, Frei? Nesse período eu tinha uns 14 anos, por aí, 13, 14 anos, que foi a época que eu fui para o seminário. Eu rapidamente quando isso aconteceu, os meus sacramentos todos eu recebi já no seminário. Você tinha 14 anos, imaginou isso, foi perguntar para sua tia? Não é minha tia, ela era uma mulher da comunidade, né, a Rose, né? Se bem que é tão próximo da gente que dá até pra falar tia Rose, né? E as pessoas acham que é parente. Mas minha primeira comunhão eu fiz para poder entrar para o seminário. O meu crisma eu fiz quando eu era seminarista. Assim, o batismo eu já tinha, porque eu nasci aqui. Por influência dos meus avós, eu fui batizado, mas não aqui, fui batizado em Maringá. Apesar da minha família, né, ter essa religiosidade mormon, né? E ainda por influência dos meus avós, o meu batismo foi conferido ainda como criança, né? Na paróquia Santo Antônio de Pádua, em Maringá, que é franciscano Santo Antônio. Olha só. Então, aí o resto foi com Deus, né? Naquele momento, quando eu disse que eu queria ser um daquele, ele estava dito o meu sim para Deus, né? E Deus tomou conta e providenciou tudo. Um padre, antes disso, uma amiga da minha avó, lá de Londrina, eu nem sei o nome dessa senhora, mas ela foi uma peça importante também. Ela veio visitar minha avó naquele período, né? E a avó não aguentou e falou, comadre, o filho quer ser padre. Aí, quando ela chegou na casa dela, orgulhosa, né? Imagina que não. Quando ela chegou na casa dela, lá em Londrina, essa senhora, ela foi comentar com o padre da paróquia dela. E o padre foi baixar lá em casa. O padre de Londrina veio aqui na Primavera. Eu nunca tinha visto um padre de perto. O padre, para mim, o negócio ficava lá em cima. Ele entrava, não sei de onde que ele vinha, rezava, tinha que rezar e ia embora. E embora, eu não sabia para onde que ele ia. Eu nunca tinha visto assim um padre assim, né?
Aí a minha prima estava na minha avó, ela veio correndo assim, toda esbafora, dizendo que tinha um padre lá na casa da avó e queria falar comigo. Eu falei assim, meu Deus, o que será? O que está acontecendo? Mas enfim, e hoje esse padre está aqui em Apucarana, é o reitor do Santuário São José, Padre Antônio, o chamado Padre Antoninho. Padre Antônio foi meu reitor, meu animador vocacional. Nossa, tenho um carinho profundo. Só que tem um detalhe: Padre Antônio, ele é oblato de São José, ele não é franciscano. E quando eu cheguei, nossa, ele estava com roupa de padre, né? Aquele clésima no pescoço, de social, vestido de padre, né? Mas quando eu bati os olhos nele assim, e eu não vi ele de hábito, me deu uma tristeza, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Tinha uma expectativa, né? Eu tinha. A hora que eu olhei para ele, a primeira coisa que eu perguntei: o senhor é franciscano? Ele disse: não, eu não sou franciscano, eu sou oblato de São José. Eu lembro que aquilo deu um gelo assim no meu coração, assim, mas eu queria muito ser franciscano. E ele disse a seguinte frase: como que você pode saber que não quer um estilo de vida se você não experimentou? Por causa dessa fala, eu fui. Fiz todo o processo vocacional e entrei, né, no seminário menor. Fiz os 3 anos de seminário menor em Toledo, em Ourinhos. Fiz meu seminário menor em Ourinhos. E através deles, eu recebi os sacramentos, né, de primeira comunhão, meu crisma. E através deles, eu conheci os frades menores missionários, que é da família de onde eu venho, que é a família franciscana da qual eu descendo, né? E através deles eu migrei de uma congregação para outra. Aí fui para os frades menores missionários, fui para Toledo, fiz 1 ano de aspirantado, depois fui para Guarapuava, fiz 1 ano de postulantado, depois eu fui para Ponta Grossa e fiz meu noviciado, onde eu recebi as vestes. Depois de 1 ano de noviciado, professei os meus votos. No ano de 2009, professei meus votos de pobreza, castidade e obediência, fiz minha filosofia, fiz minha teologia, e nesse processo todo, Deus me chamou para uma outra realidade, né? Para a gente começar uma outra forma de vida, né? Franciscana, mas com uma missão mais própria, né? Servir a Cristo, bom pastor. E, enfim, rezei muito em cima disso, aí me desliguei deles e vim para cá, para essa nova missão, né? Uau. Você falou dos oblatos de São José. Eu tenho um primo que é Padre Marcelo. Ele é teu primo? Sim. Acha! Que ele é, né, dos oblatos. A gente já foi em Apucarana, a gente já foi em São Paulo, que é onde ele está hoje. É bem bacana. Mas, Frei, como que foi essa transição, né? Porque o senhor começou de uma forma, mudou e foi pra lá e foi pra cá. E tem os padres, né? Tem. Franciscanos, como você falou no início, não é o seu caso. Isso. Como você soube que, tipo, não é pra eu ser padre, é só pra eu ser frei? Isso, ser irmão, né? Isso, qual a diferença? Conte assim, rapidamente pra nós, né? Pra quem tá assistindo aí. Então, ai, misericórdia. Tem diferença sim, né? Na vida religiosa, o importante para a vida é porque tem essa diferenciação entre religiosos, padres religiosos, e existem os padres não religiosos. Aí quando a gente fala isso, as pessoas ficam dizendo: como um padre não é religioso? Né? Dá esse choque assim, né? É porque a palavra religioso, nesse caso específico, não está relacionado a uma pessoa piedosa, a uma pessoa de religião. Não é nesse sentido. Uma pessoa de fé. Não é nesse sentido. O termo religioso é relacionado ao termo canônico, que está querendo dizer assim, alguém que está vinculado a uma regra. E a regra, no caso, é um estilo de vida específico. Por exemplo, os padres religiosos franciscanos estão ligados à regra de São Francisco.
Os padres religiosos agostinianos estão ligados à regra de Santo Agostinho. Os beneditinos, à regra de São Bento. Os dominicanos, à regra de São Domingos. Enfim, os carmelitas, à regra do Carmelo. Então, assim, aqueles que estão ligados, vinculados a uma regra, aí vem a palavra régula, que vem de religioso, que está ligado a uma regra. O padre diocesano é chamado padre secular. O padre diocesano, o padre secular, ele não é religioso, porque ele não está ligado a uma regra específica. Ele está ligado ao bispo e, por assim dizer, ao próprio que é do mundo ali. Por isso que é chamado secular, porque ele está inserido no mundo, no século. Entende? O padre Paulo, por exemplo, que usa batina preta, ele não é religioso. Nossa! Nossa, agora todo mundo. Como assim? Não, ele não é religioso por causa disso, porque ele não está ligado a uma regra específica. Ele é diocesano, é o chamado padre secular. Agora, o seu primo, o padre Marcelo, ele já é um padre religioso, o que significa que ele está ligado à regra de São José Marelo, né? A regra de São José. E por que eu decidi ser irmão e não padre, né? Você me perguntou. Olha, vou ser muito sincero. Na época que eu fui muito novo para o seminário, né? E confesso a você, meu misericórdia, essa é a minha experiência, né? Sim. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu processo, misericórdia. Mas confesso a você que quando eu via e convivia com os frades que eram sacerdotes, eu não me encantava muito com aquela forma de vida. Por quê? Falei, tem diferença? Tem. Porque os frades que são sacerdotes, eles ficam muito presos a uma paróquia, a uma comunidade. E isso não me agradava, sabe? Eu via aqueles homens se doando exaustivamente, se dividindo entre paróquia e comunidade, paróquia e comunidade. E aquela correria, eles quase não rezavam, quase não tinham tempo para rezar em comunidade, por causa que a paróquia é exigente. A vida de paróquia é um corre-corre que só Deus para acudir a gente. É gente querendo aconselhamento de confissão, direção, e unção dos enfermos, e batismo, de casamento, e corre daqui, e a estrutura física da paróquia você tem que manter em ordem, e pastoral que dá problema, é grupo de canto que dá problema, é aqui, ali, lá, e é aquela coisa toda. Uau! E essa vida muito frenética sempre me deixou um pouco assim, nossa, isso não é para mim. Em contrapartida, eu via a vida dos irmãos, que todas as horas canônicas estavam rezando, estavam sempre em comunhão diária. Eram perfeitos? Não era perfeito, mas estavam ali vivendo a regra de São Francisco. E pelo fato dos irmãos viverem, naquela época que eu estava inserido, a regra de São Francisco, assim, aquilo me encantava. Os irmãos salvaram a minha vocação. E quando fui para o noviciado, a gente é questionado, né, se a gente quer ser irmão ou quer ser sacerdote. E eu disse para o meu mestre de noviços, né, o Frei Alberico, do qual eu tenho um carinho imenso. Eu disse, olha, eu prefiro ficar como irmão, né? Apesar do ministro-geral não concordar muito com a ideia, eu acabei fazendo um estudo, né, como seria para sacerdote. Mas a minha opção sempre foi para ficar com o irmão. Porque o irmão, ele tem uma disponibilidade assim, da qual o sacerdote às vezes não experimenta. O irmão, ele, não sei, é estranho, é diferente falar, mas dá a impressão que ele está mais acessível ao povo do que o padre. Sim. Pelo menos essa sensação eu tive e ainda tenho hoje, né? Que o irmão,
ele é mais fácil de ser alcançado. Uma cena que me encanta, que foi onde eu acordei assim, despertei para essa realidade do irmão, foi lá em Toledo. Ele morou lá em Toledo, eu estava como aspirante, né? E os padres todos na sacristia, né? Os freis que são padres, se paramentando, se arrumando, se vestindo, aquela coisa frenética. Aí todo mundo entrou para a missa, né? Todo paramentado. E eu era aspirante, fui junto com os aspirantes. Quando eu olho do lado assim, um frei perdido ali no meio. Eu fiquei incomodado, porque eu falei assim, por que esse frei não entrou na sacristia para se paramentar também? Por que ficou fazendo corpo mole aqui e não foi? Agora tá todo mundo lá e ele aqui, perdido aqui no meio do povo. Não me pergunte evangelho, não me pergunte nada disso que eu não lembro. Eu fiquei a missa inteira encarando aquele frei assim, ó, roendo por dentro. Julgando ele. Depois que acabou a missa, foi Frei Ricardo. Só que eu estava recém chegando na comunidade, eu não conhecia eles ainda, né? Por que o senhor não foi para a sacristia para se paramentar, né, e rezar a missa junto dele? Porque eu sou irmão. E ele disse uma expressão que é aquela, olha, o abraço de meus dentes. Eu sou a igreja no meio do povo. Nossa! Aquilo arrematou, sabe? O que eu senti ali foi carimbado. A confirmação. Foi. E de fato, o irmão, ele é essa igreja no meio do povo. E às vezes a gente tem a impressão de que o padre está tão longe, distante lá no presbitério, né? Inacessível. Aí você olha do lado assim, nossa, mas tem um padre aqui no meio, né? Que não é padre, que é isso aqui, né? Que tem acesso lá, mas também está aqui. E isso me encanta, esse acesso lá, mas também está aqui. Sim, que bacana. O seu dom, né? Você foi descobrindo com o tempo, porque tanto na vida religiosa ou em outras vocações, profissões, ninguém nasceu daquele jeito, né? Perfeito, já nasceu com essa roupa, né? Padre, eu falo. E quantas reviravoltas sua vida teve para você chegar, né, onde você está hoje? Assim como em outros momentos, a gente, né, todo mundo passou e vai passar e vai estar passando por momentos que a vida vira talvez até do avesso, né? Assim como você morava em Maringá, veio pra cá por conta de até o falecimento de um ente querido, e ali a sua vida começou a mudar. Talvez se você tivesse ficado lá, a sua vida teria tomado um rumo diferente, mas Deus também foi te empurrando, né? Vai por aqui, vai por ali. Não é isso, não é aquilo. E a importância de saber realmente o que a gente quer ou não quer, no caso, né? Porque não padre e frei. Então você soube discernir aquela, eu quero isso, mas não desse jeito, dessa forma. Para você ir se moldando aquilo que você foi chamado e é o que você quer continuar fazendo, né? Mas é como você veio parar em Borrasópolis. Só achou assim, Borrasópolis no mapa, por mais que fosse ali, né, pertinho ali de Esmaltina, mas, tipo, Borrasópolis, decidi ir pra lá. Foi porque em 92 teve lá Vendaval, eu fui passando na TV. Eu vim pra Borrasópolis, não tem muito uma coisa mística assim, né? O nome do motivo de eu ter vindo para Borrasópolis tem nome e sobrenome. Uau, gente, e agora? Quem? Padre Paulo. Vai de mim. Foi graças ao Padre Paulo. De quando eu cheguei aqui na Diocese de Apucarana, assim com essa nova fundação, né, dos franciscanos servos do Bom Pastor, o Padre Paulo tem me dado um grande apoio. Sabe, ele tem abraçado a causa, sonhado junto comigo, me corrigido na onde eu tenho passado do excesso, me motivado onde ele acha que eu deveria ser ter um pouco mais de energia. Ele tem sido um grande auxiliador, sabe, um grande pai, um grande diretor espiritual, e ele acompanhava toda a minha situação já lá na primavera, né? Minhas dificuldades, né, que eu enfrentava ali na primavera, um pouco também com alguns padres, né? E ele então falou assim, vamos dar um jeito nisso, né? Não vamos deixar morrer na praia isso. E me trouxe para cá.
Foi 2 tentativas, na verdade. Na segunda tentativa ele conseguiu. Na primeira tentativa o Dom Carlos falou não. O Dom Carlos falou assim, não, deixa ele quieto onde ele está. Não mexe ele não, deixa ele quietinho ali. Porque tinha umas coisas muito complicadas, né? Também não foi impróprio, né? O bispo foi muito prudente, né? Porque tinha umas situações assim bem complicadas. Que um padre queria que eu fosse embora para faxinar, o outro padre queria que eu fosse para o Mal da Serra, o outro diácono queria que eu fosse para o Engenho Velho, e o padre Paulo parece que fala assim, vem para Borrasópolis. Aí, só que o único que teve coragem de lá falar com isso foi o padre Paulo, né? Aí, diante da situação, não vai falar para cá, vai para lá? Dom Carlos falou assim, ó, espera, fica quieto no seu canto. E eu fiquei, né? Depois que a poeira baixou, só que eu já vinha mesmo assim, não morando aqui, eu vinha uma vez por semana aqui fazer visita aos doentes. Então todas as terças-feiras eu vinha, passava nas casas, fazia oração com os doentes, levava comunhão para os doentes, né? Que foi o próprio padre Paulo que me cedeu esse espaço. Eu vinha também nos grupos de oração, né? Ministrar a palavra, né? Nos grupos de oração, até que apareceu uma nova oportunidade, a Dona Maria Quimel. Conhece ela? Tinha ouvido falar, mas... Ela já faleceu. A Dona Maria Quimel, ela não tinha filhos. Ela ficou viúva e não tinha filhos. E ela doou a casa dela para a igreja. E depois que ela faleceu, a casa então passou a pertencer à igreja, né? A Mitra Diocesana. E a casa ficou fechada, ficou parada lá, né? E aí saiu uns bochichos, uns rumores, né, de pessoas que querem na casa, querem alugar casa, porque não sei o quê. E é difícil, né, porque a propriedade da igreja é mais difícil. Aí, por causa disso, o padre achou conveniente unir o útil com o agradável, né? Eu estava com uma dificuldade lá e ele estava com essa dificuldade aqui, então juntos isso daqui cria uma solução. E de fato, aí o Dom Carlos compreendeu a necessidade e permitiu que eu viesse para cá. E eu vim para Borrasópolis. Atualmente eu moro na casa onde era da Dona Maria Quimel. Que bacana. Na rua da Rádio Nova Era, ali da loja da Coisa das Noivas ali. Da Dona Isabel. Dona Isabel. Que bacana. Um abraço para o Padre Paulo, que deve estar assistindo ou vai assistir depois. Ele é um grande incentivador, né, de pessoas, é um grande ser humano. Que bom que ele trouxe o Frei pra cá, porque hoje a gente está conversando com o Frei, graças também ao Padre Paulo, né? Verdade. O empurrãozinho, mais uma vez, de Deus através do Padre, que empurra muitas pessoas, porque eu sei muitas histórias aí que ele é um incentivador mesmo, né? Muito bacana. Ô Frei, eu queria te fazer uma pergunta, você quase respondeu ela. Qual que é a função do Frei? Sabe? Ah, tá. E também 2 perguntas. Essa e outra para você se mudar de cidade, o bispo que tem que autorizar, os padres sim, né? Isso. Mas os freios eu pelo menos não sei. Isso. Então vou ter que responder em 2 situações, assim, né? Essa questão de transferência. Como é que se funciona esse negócio de transferência? Sendo no nosso caso, porque eu estou sob direito diocesano, então eu, particularmente, para mim poder ir de um lugar para o outro, é o Dom Carlos que autoriza, né? Porque eu estou de direito diocesano. Sim. Agora, quando se tem, porque eu estou em processo de fundação, né? Quando se tem uma congregação já estabelecida, com toda a sua diretoria formada, né? Aí não. Quem transfere um frei de um lugar para outro é o conselho, com o seu ministro geral, que é o superior da ordem, né? Se a congregação é muito grande, né, que passa de outros países afora, aí é o provincial que muda de um lugar para outro dentro da sua província. Imagine que a igreja ela é feita a mesma organização como o país com seus estados, mas não é limitado ao espaço geográfico do mapa. Imagine que um estado seria uma província.
Só que uma província, ela, geograficamente falando, ela pode ocupar até 3 estados. Entende? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entende? Agora tem uma outra província da mesma congregação que ocupa outros estados. Um pedaço de Santa Catarina, um pedaço do Paraná e um pedaço de São Paulo, por exemplo. Essa é uma outra província. Então, assim, dependendo da expansão numérica de religiosos, há necessidade em se organizar a congregação em províncias. Aí na casa-mãe fica o governo geral, o ministro geral, né, na casa-mãe. Dali ela vai fazer as mudanças dos superiores maiores. Ela vai mudar provincial, ela vai mudar a diretoria, entende? Agora tem uma outra divisão que seriam os específicos, que ali são as províncias. Então cada provincial ele muda o seu religioso dentro da sua província. Se um religioso vai sair desta província para outra província, pode com o consentimento dos 2 provinciais, entende? Mas é a mesma congregação? É a mesma congregação, é a mesma família? É a mesma família, porque senão fica bagunçado, senão cada um cata sua mala e vai para onde quer, né? Não dá certo isso, né? No meu caso específico não é assim, porque, né, oh meu Deus, quem sabe um dia, né? Mas eu sou de direito diocesano, né? Então, para que eu possa mudar de um lugar para o outro, tem que ter o aval do bispo. Toda congregação de direito diocesano é assim. Toda congregação de direito diocesano, o bispo ele tem que estar ciente das mudanças dos religiosos, né, de um lugar para outro. Qualquer outra pergunta, se tiver, o que o Frei faz? O que o Frei faz, afinal de contas? Nossa primeira obrigação é a oração, manter a igreja em oração. Depois que vocês viram, os irmãos do Instituto Hesed, sabe os irmãos do Instituto Hesed? Acorda de madrugada para rezar, o irmão Júlio Maria, Antônio Maria, não sei, o irmão Maria, né? Eles acordam de madrugada para rezar e tem aquelas orações lindas, né? Tem a Quaresma de São Miguel, que é franciscana, mas eles estão fazendo uma grande operação com a Quaresma de São Miguel, o exército de São Miguel. Eles são religiosos também, eles também não são sacerdotes. A nossa obrigação de como irmãos é manter a igreja em oração. Essa é a primeira obrigação do irmão. As monjas, os monges, entende? Somos todos irmãos. O frei, a freira, nós somos irmãos, devemos manter a igreja em oração. Além disso, nós traduzimos a nossa oração em atitudes. Então aquilo que a gente reza, a gente coloca em prática através de uma ação. O que é essa ação? Alguns religiosos vão dar catequese, outros religiosos, como os irmãos de Arapongas ali, vão ter o asilo, então cuidam de idosos, creche, orfanato, escola, como as irmãs de São Domingos, ali as dominicanas. E eu, particularmente falando, o que eu faço? Eu sou agente de pastoral. O que é isso? Eu estou a serviço da paróquia com suas pastorais e movimentos. Então eu visito o doente, faço direção espiritual, auxilio nas celebrações litúrgicas, né, da missa. Aí entra o auxílio com as pastorais, o ECC, RCC, quais pastoral da família, da criança, ali da apostolado da oração. Então a gente está sempre envolvido em algum pastoral. Dou catequese também. Então assim, o nosso específico é estar com as pastorais e movimentos. São Francisco de Assis, ele recebeu uma ordem muito bonita de Jesus. Ele, rezando pela cruz de São Damião, ele escutou do crucificado: Francisco, não vê que minha casa está toda em ruínas? Vá e reconstrói a minha igreja. E São Francisco começa a reconstruir a igreja física, de pedra. Depois que ele vai entender que reconstruir a igreja do Senhor é reconstruir o povo, as pessoas, né? O templo é as pessoas. Então ele começa uma séria catequização das pessoas. Ele começou a anunciar o evangelho, a conversão a todo lugar.
é aí que eu me prendo, né? É aí que eu me pego nele, né? Assim também nós, servos do bom pastor, buscamos reconstruir a igreja do Senhor através das suas pastorais e movimentos. Uau. Bom, Frei, também que você é franciscano, né? É. Explica um pouquinho quem é São Francisco, nas suas palavras, para o pessoal entender um pouquinho, sabe? Às vezes só vê ou escuta falar São Francisco, mas quem é São Francisco? Explica um pouquinho aí para nós. Eu sou suspeito em falar, né? Porque eu amo São Francisco. Nossa Senhora! Então, São Francisco, ele foi um jovem muito rico, gostava de uma festa no século XIII que ele viveu, né? Por volta do século XIII. Ele morreu jovem, com 44 anos por aí, né? Mas naquela época 44 anos já era uma idade boa para se morrer. Tá na hora. Mas enfim, e ele nesse processo que ele era comerciante, então ele tinha uma boa fortuna, e ele tinha um desejo muito intenso, muito grande de ser cavaleiro, ser condecorado cavaleiro, que é um título de nobreza. Então ele buscava afinco o título de nobreza, né? Será o pai São Francisco, ele queria ser nobre, cavaleiro de Assis. E acontece que todas as vezes que ele buscou uma cruzada, que ele buscou uma guerra para poder ser condecorado cavaleiro, sempre aconteceu alguma coisa, que é ali de fato a ação de Deus. Teve uma hora que ele cai do cavalo, encontra com o leproso, tem um beijo do leproso. Tem hora que ele foi preso, ficou 2 anos na cadeia, pegou uma doença medonha, quase morreu lá. Mas mesmo na enfermidade, ele mantinha o ânimo dos companheiros. E em uma dessas prisões, ele se depara com o evangelho escrito em italiano, o que era proibido, porque o evangelho só podia ser em latim. E ele encontra o evangelho em italiano. Tem uma outra fonte que diz que não, quem deu o evangelho para ele era a própria mãe dele, né, que lia o evangelho para ele. Mas enfim, o fato é que ele teve este contato com o evangelho, e as fontes mais fidedignas diz que foi de fato na prisão. No momento que ele mais precisou, lá ele encontrou o evangelho. E lendo o evangelho, ele encontra este Jesus, né, que até então, na sua mocidade, ele sabia quem era, ouvia falar, mas não era de Jesus. Ele sabia da existência de Jesus, mas não era um convertido. Ele gostava de festa, muita bebedeira, ele era muito opulento, sabe? Gostava de barulho, pagava para os outros. Depois que ele sai da cadeia, né, que ele sai da prisão, que ele está muito enfermo, aquela enfermidade faz todo um processo de conversão na vida de São Francisco. A mãe dele era muito devota, muito piedosa. O nome dela é Dona Pica, né? O nome da mãe do Seráfico Pai São Francisco, Dona Pica. O nome do pai é Pedro Bernardoni, um rico comerciante de tecidos da Itália. E o que acontece? Ele, quando volta para casa, que ele vai saindo daquele estado de enfermidade, ele começa então a pôr em prática o amor que ele encontrou lendo o Evangelho. Então o que ele faz? Ele surta literalmente, né? Ele pega, espera o pai ir para a França, ele pega todo o estoque de tecido do pai dele. Oh meu Deus! Vai para Foligno, que é a cidade vizinha, vende todo o tecido em Foligno, pega aquele monte de dinheiro e dá para o padre de Foligno. Oh meu Deus, para o padre de Foligno restaurar a igreja, reformar a igreja, porque a igreja estava muito velha. Quando Pedro Bernardoni chega, que vê aquela preservada, cadê? O estoque vazio. Vai no cofre, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Fomos roubados. Não, pai. Eu vendi o estoque e dei para o padre de Foligno. Ai,
Pedro Bernardo ficou com a morte com aquilo, né? Pegou São Francisco pelos cabelos e sai arrastando no meio da praça pública. Em gritos pavorosos, ele pede uma audiência ao bispo local. O bispo ele também tinha essa figura jurídica. Aí, diante daquela audiência com o bispo, São Francisco ele faz uma atitude que o bispo percebe que não era humana aquela atitude, mas sim divina. O que ele faz? São Francisco pede para o padre Pedro o dinheiro de volta, devolve para o pai o dinheiro, arranca a roupa do próprio corpo, o Francisco, né, fica nu em praça pública e devolve a roupa para o pai, Pedro Bernardoni, e diz a seguinte expressão: até hoje chamei a Pedro de meu pai, de hoje em diante só direi Pai Nosso que estás no céu. E o bispo, quando vê aquilo, tira a capa magna e cobre a nudez de São Francisco. Eu me emociono, né? E cobre a nudez de São Francisco. Esse gesto simboliza que a igreja acolheu São Francisco. Daquele dia em diante, ele passa a usar uma roupa simples em forma de cruz, negou toda a sua herança, toda a sua riqueza e ia para o leprosário, dar banho nos leprosos. Enfim, eu me emociono, né? Eu sou apaixonado por São Francisco. Eu não conhecia, a gente conhece talvez superficial a história, né? Mas não com esses detalhes, com essa emoção. E aproveitando, eu já ia fazer essa pergunta, o senhor chegou nesse ponto, porque eu acho que muitas pessoas têm dúvida dessa questão de dinheiro. Meu Deus. Né? Frei, porque eu sei assim que um pouco que eu sei dos oblatos, né? Eles não têm, o padre não tem um salário. Isso. E aí como seria o frei? Essa questão. O religioso, por excelência, ele não recebe salário. Nós temos voto de pobreza. E pelo voto de pobreza a gente não recebe salário. Eu também não recebo salário. Nós vivemos de doação e caridade. Na questão dos padres, né, dos religiosos que são padres, pelo direito canônico, eles recebem sim o salário, né, do direito que é estabelecido pelo direito. Mas o dinheiro não fica sobre a sua responsabilidade privada. Todo o dinheiro que se ganha passa automaticamente para o governo geral, que é o superior da casa. Então, o ecônomo, ele recebe. Então, assim, recebe o salário da paróquia, recebe, mas não fica, o salário não é seu, né? O salário é comum. E isso é o bonito da vida religiosa, né? O que você ganha não é seu, é nosso, né? E tudo é colocado em comum. E eu também não recebo dinheiro assim, né? Não tenho salário. O que eu ganho é o que me mantém. Sim. Que bacana, Frei. Estamos chegando ao fim. Já passando rápido. De em fazer parte 2 também com nossos convidados, com o Frei também, né? Porque são muitas questões, né, que o pessoal, que a gente fica curioso e tenho certeza que mais pessoas ficam também para saber, né? Da questão sobre ser frei, como vive, como não vive. Mas acho que as histórias que você trouxe para nós hoje, né, tocaram. Servem muito para quem está em dúvida, né? Até em sua vocação, em sua profissão, em sua vida, em seus pensamentos. Buscar, né? Se conhecer e talvez buscar uma ajuda, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? Mas a história do Frei mostra que a vida tem muitas reviravoltas, muitas conversões, muitas mudanças. E que a gente, enquanto está aqui, a gente vai continuar assim, mudando, vivendo, melhorando, aprendendo, né, Frei? E para agradecer, antes da gente terminar e a sua mensagem final, a gente queria dar um agrado, uma lembrancinha da Açãocast. Obrigado! Que chique essa cola! Isso, ó, tem essa cola personalizada, já temos. Que gostoso! Será que o Frei pode comer chocolate? Eu fiquei em dúvida. Chocolate, por agora. Que delícia! Nossa, que é tão gostoso! Obrigado! A gente que agradece. Deus ajude! Que delícia!
Ó que eu brinquei. Olha lá, gente, quem tá vendo ou só ouvindo, é um chocolate e um amendoim. Uma delícia. Pra comer no final de semana, né, Frei? Ai, que gostoso. Obrigado. Deus A gente que abençoe. agradece, né, Jefferson, a Com certeza. confiança, né, de ter vindo aqui contar um pouquinho da sua, partilhar um pouco da sua vida, da sua história. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Pode ser uma mensagem bíblica ou algo do seu coração. Está se aproximando do final de mais um ano, tantas turbulências que passamos, estamos passando. Que vier aí na sua cabeça e no seu coração. Jesus amado. Eu acho que o meu primeiro sentimento aqui, né, é de gratidão, né? A gente tem que aprender a ser grato, né? Mas tá tão difícil, a vida tá tão contrária, né? Tá tão sofrido. Vamos desenvolver a gratidão. Mesmo que a gente não compreenda, podemos não compreender, mas ser gratos pelo dom da vida, por tantas coisas boas que Deus faz e se mostra presente na nossa vida. E esse é o Espírito, né? E a mensagem que eu digo é essa: sou grato, muito obrigado, meu Deus, por tantas coisas boas, por tanto bem que o Senhor tem feito em minha vida. Eu agradeço, obrigado, Senhor, e que nós possamos também desenvolver esse espírito de gratidão para com Deus. Isso aí. Pessoal, chegamos ao fim. Eu quero fazer a última pergunta pro Frei. Nossa, Qual foi a ação que mais te moveu até hoje, Frei? qual foi a ação? Que mais te moveu até hoje? Eu vou pedir para você definir o termo ação. Quando você me interpela ação, você se refere ao que propriamente dito? Ao seu propósito, a tudo que te moveu até hoje. Talvez tenha uma palavra para definir isso. Tem. Eu me baseio muito uma fala, uma frase, um trecho que me chacoalha, é a vocação de Jeremias. Antes que te formastes no ventre de tua mãe, eu te conhecia e te consagrei. Tu és meu. Não, olha, isso para mim me encanta, né? Então assim, eu sei que sou um chamado, escolhido por Deus, né? E eu sei que Ele não me desampara e nunca me deixa, não me abandona, né? Acho que é isso, né? O que me motiva é saber que Deus está comigo. É isso aí, galera. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanhou. Segue aí a Colina do Vale no Instagram e também lá no Facebook. Segue também o Ação Cast lá no Instagram. Entra lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Obrigado, Frei. Obrigado, Jéssica. E pessoal, até semana que vem. Façam todos um excelente final de semana e um beijão no seu coração. Valeu! Isso aí. Tchau. Aqui, ó.